isso aí. Nós às vezes não sabemos com quem contar, às vezes nós ficamos esperando, né? Mas tem aquele que não nos deixa esperar. Ele está sempre disposto, disponível para ouvir o nosso clamor, as nossas lágrimas. Ele está a presenciar tudo isso, porque a cada momento, a cada segundo, somos um flagrante aos olhos do Senhor. Como eu falei para vocês hoje no convite, eu quero compartilhar com vocês sobre aquela mulher hemorrágica que nós podemos encontrar em Marcos capítulo 7, se não me engano, também Mateus e Lucas, que narra a história de uma mulher que ela perde ali praticamente a vida, que vai se esvaindo, que vai se esgotando com o tempo do fluxo do sangue, e sangue é vida. E essa mulher tinha recursos financeiros, ela tinha bens. A Bíblia diz que ela pega então o que era de propriedade dela, como bens, como dinheiro, como recurso financeiro, e ela vai e busca então a solução para o problema. E ao buscar a solução para o problema da sua vida, que tinha a ver com a sua saúde, e que tinha a ver com algo que é extremamente precioso, de um bem imensurável, que é a nossa saúde, ela então vai em busca de recursos para ali encontrar solução para aquela hemorragia, aquele fluxo que não se estancava, que não parava. E diz a Bíblia que ela já havia gasto, já havia despendido tudo que tinha, e não encontrou recursos, não encontrou soluções, não encontrou, em hipótese alguma, aquilo que ela mais almejava, que ela mais queria. Mas contextualizando essa história, isso aqui foi só uma narrativa para você tentar se situar no que eu quero compartilhar com vocês. Essa mulher, como eu falei pela manhã, ela é a metáfora da vida de cada um de nós. E porque ela carrega em si, de alguma forma, a minha história e a sua história. Cada um de nós temos sentido no dia a dia, muitas vezes, as nossas forças se esvaírem, a nossa energia se esgotarem. Então esta mulher, ela estava ferida, e eu começo a dizer para vocês que tem muita gente ferida, ferida pela vida, ferida por alguém que o machucou, que o humilhou, feridos pela perda de um ente querido, porque fere, porque machuca. E nós então acabamos tendo alguma similaridade, algumas coisas que são muito semelhantes à história desta mulher, porque há pessoas que estão feridas, há pessoas que estão se sentindo machucadas, ferida por algum tipo de um ataque, como eu falei, de alguém que o traiu, machucou, ou por uma perda. Então, em todo lugar, nós percebemos, a cada olhar, a cada indivíduo, nós observamos que cada um carrega em si a sua história, que tem muita semelhança, que é parecido, há similaridades no contexto aqui. A vida desta mulher que tem ali as suas forças se esvaindo por um fluxo de sangue. Mas conosco pode estar se esvaindo por isso, por essas coisas, por um trauma, por uma perda, por um sofrimento, essa dor que não para, que não silencia. Então nós podemos nos encontrar dessa forma. Mas veja só, o que é que pode também esmurecer-nos? O que é que pode fazer com que nós sintamos as nossas forças se esvaírem, se esgotarem na nossa existência? Uma das coisas aqui não é só a ferida,
Mas uma das coisas também é nós às vezes não sabermos mais o que fazer. Porque quando você não sabe o que fazer, quando você olha e observa que já buscou todas as possibilidades possíveis que estavam ao seu alcance, e que você foi lá e se colocou à disposição ali para resolver, para estancar essa crise, essa dor, esse sofrimento, e você buscou então com todas as suas forças, com toda a sua capacidade física, mental, espiritual, você foi lá e você investiu. E aí o que pode levar você a se sentir assim, esmorecido, enfraquecido, com as suas forças se esvaindo na sua existência? Essa mulher aqui, ela já havia gasto todos os seus recursos, seu dinheiro, segundo diz as Escrituras, e ela não sabia mais o que fazer. Talvez essa seja uma das coisas que mais, às vezes, roubam a nossa energia, que sequestram as nossas forças, é quando nós não sabemos mais o que fazer, quando nós não temos mais uma saída, uma possibilidade para que aquele problema seja solucionado. Então as suas forças, elas vão se exaurindo, vão se esgotando. Não é por causa da pandemia que nós estamos vivendo em si, por causa desse vírus, não, talvez, mas por causa da preocupação. E você está aí numa situação de espera, que as coisas se resolvam, se encaixem e que a vida possa ser retomada para o normal, para que se siga o fluxo da existência no trabalho, no dia a dia, podendo então ir e voltar sem ter mais nenhuma preocupação com tudo isso aí que está aí fora, que nós não sabemos, estamos lidando com algo que é invisível, e que a ciência se contradiz entre elas. Um tem uma opinião que deve ficar em casa, deve manter o isolamento, há outros que dizem que não, o isolamento não resolve. Então há tantos choques de ideias, há tantas divergências de opiniões, a gente vai ficando assim, numa espera que acaba levando a gente a uma certa ansiedade, porque nós já não sabemos mais o que fazer. Isso também pode estar minando as suas forças, isso também pode estar esgotando você. Essa mulher também, o texto diz que por ela estar vivendo sob um fluxo constante da perda do seu sangue ali, a sua vida, a sua energia. Naquela época, os judeus tinham um preconceito enorme para com essas pessoas, que principalmente as mulheres, aqui propriamente dito, porque essas mulheres que estavam no seu ciclo menstrual e eram consideradas imundas pelos judeus. Então onde ela tocava era considerado imundo, onde ela sentasse era considerado imundo. Então havia um preconceito, um peso enorme que certamente também esgotava as forças desta mulher. Então, quem sabe você está aí sendo evitado, porque ela foi evitada por um bom tempo. Ela não queria ser, mas foi. E quem sabia da sua história não gostaria de estar perto dela, não gostaria de tocar nela e nem de ser tocado por ela, não gostaria de estar perto de algum lugar que supostamente ela pusesse as mãos ou viesse ali sentar-se para descansar um pouco diante da sua debilitação física por tanto esgotamento de sangue. Mas as pessoas então procuravam cada vez mais, insistentemente a elas mesmas, a evitarem, porque onde ela tocasse era imundo. Então evitava esta mulher. Talvez você esteja sentindo as suas forças se esvaindo e se esgotando nesse período de pandemia. Talvez seja alguém que está me assistindo nesse momento que foi vítima do Covid e que, por não termos pessoas
que tenham uma maior capacidade, talvez intelectual, emocional, espiritual, acaba julgando você, trata você com indiferença, trata você com todo o peso do preconceito, porque você foi vítima desta enfermidade, deste vírus. Mas hoje você está recuperado, hoje você sabe que você está aí, graças a Deus, recuperado pela graça de Deus, mas ainda assim persiste agora, não é o mal do vírus, mas é o mal do preconceito, o mal que essas pessoas, elas lançam sobre a sua vida como alguém que traz um preconceito enorme, porque você foi vitimado. Então é lamentável isso. De repente você se sente esgotado por isso, porque aqueles que se diziam ser amigos se afastaram. Aqueles que se diziam ser seus, que eram da sua casa, que viviam com você, se isolaram de você. E isso lhe traz um desgosto, lhe traz um ferimento na alma, lhe traz uma tristeza, lhe traz de alguma forma, ou de certa forma, um peso que está aí sugando a sua energia, está cada vez mais tirando de você as suas forças. Essa mulher vivia isso, vivia o preconceito da época, o isolamento total social, por ser ela uma mulher hemorrágica, a qual vivia numa cultura judaica que a desprezava, e desprezava todas as mulheres no seu período, no seu ciclo menstrual. Então todas elas eram vítimas, todas elas viviam sob este estigma, sobre essa condenação de que era alguém que não poderia ser tocado e jamais gostariam também de ser tocados por esse alguém. Uma outra coisa, seu sofrimento também pode lhe causar esse sugar da sua energia. O teu sofrimento também pode ser a causa de que as suas forças estão se esvaindo, e você está se sentindo debilitado, sem força, sem motivação, sem alegria, sem disposição para a vida. Então olha só, as forças dela também estavam se esvaindo, não era só por causa do fluxo do sangue, mas do sofrimento. E às vezes você que está me assistindo nesse momento sofre, porque muitos aí afora, se nós observarmos, você, em nome de Jesus eu espero que não, mas tem muita gente nesse momento que as forças deles estão se esgotando porque não tem o que comer, não tem um alimento dentro de casa, não tem com que se alimentar, não tem o pão, não tem um alimento. E é isso aqui, olha, sofre por não terem uma casa própria, sofre porque não tem como pagar o aluguel, estão sofrendo pelas dores, pelas angústias, estão sofrendo por causa de não só doenças, enfermidades, mas por causa da vida dura que lhe reservou um momento de uma separação, de uma ruptura com alguém que você amava. Então você sofre, e isso também mina suas forças, desgasta você naturalmente. E a outra coisa, para nós orarmos por você neste momento, pedindo para que Deus restaure a sua energia, restaure as suas forças. Uma outra coisa, essa mulher estava vivendo um conflito interno. É impressionante, um conflito interno. Por que eu estou doente? Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando esta enfermidade? O que foi que eu fiz para merecer esse sofrimento? E ela vivia um conflito interno por não saber por que estava vivendo aquilo, aquela dor, aquele sofrimento, aquela constante perda de sangue que era a sua vida. E era alguém que certamente tinha um desejo enorme de viver mais, de ter mais tempo de vida. Se tratava de alguém que estava correndo atrás insistentemente de uma cura.
e começou a viver certamente um conflito. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando isso? Talvez você seja esta pessoa que, por causa de um conflito interno, esteja se sentindo aí, olha, dentro de um conflito, se sentindo fraco, se sentindo cada vez mais debilitado. As suas forças já estão todas se esgotando dentro de você. Você não encontra nem mesmo, quem sabe, motivação para a vida por causa de um sofrimento. E esse sofrimento lhe traz esse conflito interno dos muitos porquês, dos questionamentos. Por que eu estou enfrentando isso? Por que eu estou passando por isso? Essa mulher vivia certamente esse conflito interno. E tem muita gente por aí vivendo o conflito interno. Por quê? Por quê? Por quê? Por que isso comigo? Por que esse prejuízo? Por que esta dor? Por que esta perda? Por que esta enfermidade? Um conflito interno. E a outra coisa, ela está debilitada. E o tempo debilita. Eu posso dizer para você que tem muita gente debilitada pelo tempo, pela espera, porque isso já vai esgotando a sua paciência, a sua esperança, a alegria do esperar, do confiar, do crer, do acreditar. E você está sendo minado também pelo tempo, pela espera. Isso também debilita, isso também esgota, isso também exaure, faz a gente ficar exauridos, cansados, esgotados. Isso aqui, olha, debilita a vida da gente. O tempo debilita. E aí você quer um milagre, o milagre não chega. Você espera uma solução, que a solução ainda não aconteceu, para determinado fim, propósito, situação, um problema. E você está aí a esperar, e a situação ainda não foi resolvida, o milagre ainda não chegou. Quero dizer para você que isso aqui nos deixa no limite. Isso nos cansa, isso nos deixa cansados. Isso faz com que cada um de nós nos sintamos desmotivados. Essa é a grande verdade. A gente não sabe. Agora olha só, eu quero dizer para você uma coisa. Quando o homem diz acabou, mesmo para você que sabe que algo na sua vida já não tem mais solução, porque aparentemente o que você esperava aconteceu o oposto, o contrário, mas você está vivo. Para você que assim se encaixa dentro desta minha fala aqui, deste momento, porque você sabe que alguém não pode voltar mais. Você sabe que essa pessoa é como diz Davi. Davi, ele disse assim, quando ele perde o filho dele. Aí ele pega, toma um banho, mas antes desse menino morrer, só para você entender, ele faz um jejum, uma consagração a Deus, ele não come durante um bom tempo, se eu não me engano 7 dias, mas de repente acontece algo com ele. Davi não toma banho, não sai, fica em casa, não fala com ninguém. Aí Davi perde seu filho, quando ele sabe que seu filho foi morto, ou tinha morrido, aí a Bíblia diz que Davi se levantou, tomou um banho, trocou de vestes. Davi foi para sua casa, aliás, trocou de vestes, sentou-se à mesa, pegou o alimento, alimentou-se, começou a comer. Aí chega os servos de Davi e diz assim: meu Senhor, meu rei, nós não estamos entendendo. Enquanto seu filho estava vivo, você não comeu, você não saía, não tomava banho, ficou jogado aí no chão, mas depois que a criança morreu, porque enquanto ela estava viva você nada disso fez, mas depois que ela morreu, você se levantou, tomou um banho, trocou de vestes, deitou-se com a sua mulher, comeu,
alimento na mesa que foi te servido se nutriu? Aí Davi disse assim: é verdade. Porque enquanto meu filho estava vivo, eu lutei por ele. Eu fiz de tudo. Eu me entreguei de corpo e alma para ver se Deus pudesse deixar ele comigo. Mas depois que meu filho foi, que Deus o levou, ele não poderá vir mais a mim. Davi disse isso. Ele não poderá vir mais a mim, mas eu irei a ele. Essa é a certeza que nós temos. Então, para você, tem uma esperança sim. Para você que perdeu alguém nessa pandemia, porque eu perdi amigos. Entre amigos, eu perdi 2, por exemplo, palestrantes, que palestraram comigo agora em Bragança, em fevereiro. Os 2 estiveram lá. Mas para os parentes, os familiares que me ouvem neste momento, eu quero dizer, nosso coração está firme no Senhor, porque um dia nós vamos nos reencontrar lá na glória. Amém? Mas para você que espera a solução para um outro problema que é aqui nesta terra, que não tem a ver com a morte, mas que tem a ver com a existência, eu quero dizer para você, quando o homem diz acabou, não tem mais jeito, eu quero dizer para você que Jesus ele pode mudar a sua história para melhor. Jesus Cristo pode. A história dessa mulher foi mudada, foi transformada, ela foi alcançada pela graça. Houve a restauração na saúde dela, chegou, né? Agora, eu quero te dizer algo que é verdade. Deus tem todo o interesse em te abençoar, todo. E não é pela metade, viu? Porque para nós encerrarmos com uma oração, sabe o que aconteceu com ela? Ela toca em Jesus. Quando ela toca em Jesus, Jesus perguntou assim: quem foi que me tocou? E aí houve até alguns questionamentos. Como é que tu podes perguntar quem lhe tocou? Todos te tocam, olha essa multidão aqui que toca. Jesus diz: não, alguém me tocou de forma diferente, eu quero saber quem é essa pessoa. Aí ela se apresenta trêmula, nervosa, preocupada. Por que ela está trêmula, nervosa, preocupada? Mesmo curada, porque, olha só. Aí ela diz assim: foi eu, Senhor. Aí Jesus diz assim: mulher, vai e fique livre deste teu mal. Por que Jesus disse vai e fique livre desse teu mal? Porque diz lá a Escritura, essa história, essa narrativa, que Jesus sentiu-se tocado e disse assim: porque de mim saiu virtude, porque alguém me tocou de forma diferente, de mim saiu virtude, saiu poder. E ali no texto também fala que imediatamente ela foi curada ao tocar a veste de Jesus. Por que ele então disse para ela em seguida: então vai e fique livre desse teu mal? Sabe por quê? Porque ela foi curada fisicamente, foi curada do seu físico, do seu corpo biológico, mas ela estava carregando uma ferida na alma. Uma ferida na alma. Vocês lembram que ela foi vítima de preconceito? Vocês lembram que a cultura judaica carregava em si esse preconceito que lançava sobre as pessoas um estigma de tal maneira que onde essa pessoa tocasse era considerada imundo? Então pense bem, o corpo estava curado, ela recebeu cura ali, a alma dela estava ainda ferida pelos maus tratos, pelas indiferenças, pelo preconceito que ela recebeu. Mas eu digo para vocês, quando Jesus disse assim: vai, fique livre desse teu mal, porque Ele quer te curar por inteiro, Ele quer restaurar a tua sorte por inteiro. Mesmo você tem toda a convicção junto comigo agora, que um dia você vai se reencontrar com aquele que partiu, e você está se sentindo melhor, eu quero dizer para você que Ele também quer curar a sua vida por inteiro.
E é começar pela esperança mesmo, esperança de que um dia todos nós nos veremos. Amém? E para você que está se sentindo esgotado por causa do tempo, da espera, a falta de paciência está chegando, a ansiedade está aumentando, o estresse está aí aflorando, porque o tempo faz isso. Eu quero dizer, olha, esperei com paciência pelo Senhor, esperei pacientemente pelo Senhor e Ele me ouviu. Espera no Senhor, em nome de Jesus. Se é feridas, Ele vai curar em nome de Jesus. Amém?